O Internacional realiza um movimento que aproxima Bruno Tabata do Beira-Rio. O Palmeiras, mesmo tendo outros clubes interessados, se inclina na proposta do Inter e o técnico Roger Machado pode ganhar um atacante para o restante da temporada. Fabrício Bustos não joga mais pelo Internacional e os detalhes da negociação com o River Plate nós também vamos falar agora nesse conteúdo. Outra, Agustín Rogel passa nos exames e será anunciado pelo Internacional. O defensor é a reestruturação da defesa colorada a partir de muitas baixas ainda no segundo semestre. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom finalzinho de quarta-feira para todo mundo e bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, no Beira-Rio, em todos os lugares que a gente pode falar do nosso Colorado. Faz o seguinte, não te esquece que se tu tá precisando de grana, tu tem que falar com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas, eles liberam uma parte do teu fundo de garantia. São especialistas em retirada de fundo de garantia. Tu pode fazer até 10 saques do FGTS. Então, se tu tá precisando de grana, ou se tu tá precisando principalmente melhorar a tua saúde financeira, fala com a Mais Ágil no link que tá aqui na descrição. Primeiro de tudo, tá? A gente falou pela manhã que o Inter estava muito próximo de anunciar um reforço. E se tu tá daqui a pouco vendo o finalzinho da noite, é bem possível que já tenha sido anunciado o Agustín Rogel, zagueiro, 26 anos, vindo desde o Hertha Berlim da Alemanha. Os exames da parte da manhã foram satisfatórios, tudo bem com joelho, tudo bem com o atleta como um todo, inclusive estava fazendo pré-temporada lá com a Alemanha, né, com o Hertha Berlim na Alemanha, então a gente vai ter aí um defensor já do novo movimento, basicamente, né, que o Inter vem fazendo a partir de seus defensores. Vitão, numa expectativa muito grande de sair, Robert Renan também, agora no meio do ano, mais o Gabriel Mercado, que já sabe que não vai ficar, Bustos indo para o River Plate, René em contrato também encerrando no final do ano, Bernabé ainda não se sabe, é uma incógnita, são 5 milhões de euros para comprar, enfim, o Inter tem que pegar e renovar a sua equipe. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre o Rogel, tá? É o seguinte, a gente falou isso antes, né? 26 anos, e ele jogou ele chegou no Hertha Berlim na metade de 2022. Antes estava então no Estudiantes da Argentina, ficou 2 anos e meio mais ou menos lá, tá? E defendeu também o Toulouse e o Krylia Samara da Rússia. E aí o seguinte, pelo time do Hertha Berlim, né? O time principal do Hertha Berlim, o último jogo dele ocorreu no dia 20 de maio, agora de 2023. Esse é o time principal. Não esquece disso. Porque é o seguinte, ele faz uma cirurgia no joelho, e aí ele fica, então, todo o restante de 2023 fora, volta agora e joga pelo o Hertha Berlim B. E aí, a partir dali, sim, aí ele tem uma continuidade, o último jogo dele mesmo é maio. Ele tem 4 jogos, e aí ele joga em maio, e depois acaba a temporada lá. Agustín Rogel, uruguaio, 26 anos, está chegando aí para jogar no Internacional. Mas Fabrício Bustos está praticamente fora do Internacional, só não foi sacramentado ainda e oficializado, porque o empresário do jogador esteve aqui em Porto Alegre, conversou com o Internacional, organizou valores e já levou a proposta do Inter, inclusive para o River Plate, que já assinou ok, positivamente. O Inter vai ganhar na casa de 4 a 5 milhões de dólares. Isso tudo, claro, descontando depois comissões e outras questõezinhas aí burocráticas, mas fica muito acima, né, daquilo que o River Plate tinha acenado no primeiro momento e um pouquinho abaixo daquilo que o Inter queria. O River Plate começou com 2,5 e chega ali a 4,5. O Internacional queria 5 e não chegou bem, né, nos 5 milhões. A imprensa argentina dava 7, tá? Mas o que me disseram aqui é que teria uma questão envolvendo impostos da Argentina e principalmente, né, pede 7 para levar 5.
O Bustos ele nem trabalhou hoje, ele fez um trabalho reservado, correu no redor do gramado, fez um trabalho de academia, algo muito mais físico. O Roger, inclusive, já sabe que está fora, não vai escalá-lo no final de semana. Nós estamos sem lateral direito, né? Para o final de semana, provavelmente o Rômulo vai ter que jogar naquela função, ou daqui a pouco pegar e fazer Robert e Renan com algum jogador da base. Se o Vitão ficar ainda, pode ser o Igor Gomes na lateral e o Vitão joga no final de semana. Enfim, tem tudo ainda para se organizar a partir dessa possibilidade das janelas aí do Internacional. A gente se aproxima muito, tá, de um atacante. E esse atacante é o Bruno Tabata, do Palmeiras, que hoje, neste momento, ele está no Catar. E aí a gente pode pegar e organizar isso aqui da seguinte maneira. É um jogador que vem para ser ponta direita, ele é canhoto, mas ele joga pela direita, tá? E ele é um jogador que hoje é visto como mais ou menos o substituto do Maurício. Ele é um meia ponteiro ali pela direita. Vale destacar que ele teve números interessantes pelo Catar, tem gols marcados, tem inclusive até no futebol português, né? Se a gente for olhar, ele também foi bem lá. Só que assim, o movimento que o Inter faz para ter ele em definitivo é um empréstimo com a obrigação de compra junto ao Palmeiras, porque o Fortaleza e o Atlético Paranaense queriam esse jogador, estavam para fichá-lo junto ao Palmeiras. A relação do Palmeiras com o Internacional, Leila Pereira, presidente Alessandro Barcelos, o próprio Magrão também, fizeram com que a negociação viesse mais para o lado do Internacional. A imprensa, inclusive, de São Paulo, já dá como sacramentada essa negociação, tá? Mas as pessoas de dentro do Inter ainda não. Por questões burocráticas, também questões de tempo de contrato, salário e tudo mais. Porque assim, ele vem por empréstimo de 1 ano. A partir desse empréstimo de 1 ano, ele então tem a obrigação de compra, e aí sim, as coisas andam, né, em favor do Internacional também. Mais 2, 3, 4 anos aí, tudo depende da questão do molde do contrato. Ele tem 27 anos... feitos agora em março, tá? 30 de março, inclusive. Ele tem alguns números interessantes aqui pelo Catar, tá? E vale destacar, chega podendo jogar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Não vai precisar de tempo, de adaptação e tudo mais. Chega apto para ser aí um reforço do time do Roger. E por último aqui, ó, eu tenho algumas questõezinhas importantes aqui. Ó. O Betis está monitorando um zagueiro uruguaio como alternativa para o Vitão. Por isso que eu falei que de repente o Vitão não sairia e ainda teria algumas questõezinhas a respeito aqui da janela. Tá? Segundo aqui, ó, é o portal Estádio Deportivo da Espanha, o Sebastián Cáceres, de 24 anos, que joga no América do México, seria o plano B, então, para o jogador do Internacional. O Inter e ele não se acertaram num primeiro momento, ou vamos dizer, não sacramentaram ainda as questões por causa dos valores, comissões e outros pormenores. Então, cara, eu sei, é uma novela, ou melhor, são várias novelas, né, se tu for olhar, mas o Inter quer botar o quanto antes, o mais alto possível, né, o valor para o Vitão, para que, de repente, em outros negócios possa ter poder de barganha ou até mesmo chegue perto, né, dos 130 milhões, aqueles que a gente fala sempre, que é a meta orçamentária do Colorado. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a KTO.com está te esperando e ela pode te botar uns pila no bolso também. Bota o cupom Ernest lá, que tu ganha 20% de bônus do teu primeiro depósito e aproveita para te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Valeu, forte abraço, tchau!